Oi, pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio do programa Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, apresentador do programa, também sou consultor de tecnologia, de empresas, de pessoas. Há muito tempo tive o prazer de conhecer muita gente que faz a diferença no nosso país e continuar conhecendo gente de muito sucesso. Tenho muito orgulho de ser brasileiro. Muito animado com o nosso programa Sucesso à Brasileira. Eu tenho certeza que quanto mais pessoas de sucesso trouxermos aqui, a gente vai gerando sim um ciclo virtuoso de sucesso no nosso país, com gente com histórias inspiradoras, com dicas incríveis e com muito conhecimento para compartilhar. Eu queria agradecer a sua audiência. Se você estiver no YouTube, já deixa o seu like. O episódio hoje vai ser muito bacana. O nosso convidado é muito especial. Se você estiver no Spotify, deixa o seu comentário. Se você estiver vendo pelos canais de TV, nossos parceiros, aqui você pode me encontrar também pela rede social. Sucesso à Brasileira, pode encontrar lá Celso Sberner. Agora tem o nosso site também, www.sucessoabrasileira.com.br. Lá você consegue ver todos os nossos convidados, já são mais de 60 convidados. Ali você tem também como ver por tema, você escolhe o tema e pode assistir o episódio que você quer, por tema lá de inteligência artificial, saúde, reforma tributária, tecnologia, palestrantes incríveis. Está muito legal, dá uma olhada lá no nosso site. Nosso convidado de hoje é um show. Hoje ele vai falar muito, ele é um estrategista de marca pessoal, ele é mentor. Ele é um palestrante brasileiro e também internacional. Ele fala de comunicação entre gerações, sobre futuro de trabalho. Por onde ele vai, eu tive o prazer de assistir uma palestra dele, assim, ele deixa um rastro de conhecimento, de boa impressão, assim. Eu tenho o prazer de receber aqui Ricardo Dal Bosco. Obrigado pela sua presença. Gratidão, Celso, toda a comunidade de Sucesso é Brasileiro. Um prazer estar aqui. Pô, muito bom. Obrigado duas vezes. Você veio de um voo que você pegou de 5 da manhã, 3:30 da manhã você já estava mandando mensagem com os seus dados para o estúdio. Você começa sempre cedo assim, Ricardo? Sempre cedo eu digo que galo velho, puleiro cedo, não é? Então, tende a dormir um pouco mais cedo e também acordar um pouco antes também do padrão aí da população. É, Mas não fui assim por um bom tempo. sim, Por um tempo eu negligenciei o sono. sim. Então, Celso, foram quase 20 anos dormindo só 4 horas. E não recomendo aos nossos ouvintes, não recomendo. Porque uma coisa é ter seus 30 anos, você se acha o super-homem que sono não é É, preciso, é, né? Só que chega uma hora que o boleto vem cobrar, né? sim. E cobra com aspectos na saúde física, muitas vezes até irreversíveis. Pois é. Então isso começou a me dar consequências. Sempre fui um cara muito agitado, né, em Sim. fazer várias atividades, seja físicas, seja profissionais. Só que chega uma hora que, poxa, algumas coisas estavam erradas. Muita lesão, né, alguns cansaços, alguns estresses que antes não eram comuns. Eu falei assim, pera lá. E então fui descobrindo a importância também do sono. Sim. Então hoje eu consigo ficar aí, claro, a depender do dia, mas pelo menos entre 6, 7, às vezes Bom 8 horário. horas Eu ali. estou mais ou menos nesse horário Estou assim. evoluindo cada É, vez melhor com relação à questão do sono, mas o acordar cedo para mim é um aspecto fundamental, principalmente porque se a gente for pegar o padrão das pessoas lhe mandando mensagem, é, ligando, querendo contar uma palestra com você, mentorados tirando dúvidas, né, com relação à marca deles, 8 às 18 é o grande volume sim, laboral, vamos dizer sim. assim. Então não é aí que geralmente você cresce. Porque nesse período você está prestando serviço. Estou atendendo, estou mentorando profissionais nas marcas pessoais deles, ou estou palestrando durante essa Sim. fatia. Eu costumo dizer que a gente cresce por meio de estratégia e é num período onde você consegue entrar no estágio flow, ou seja, onde é que você consegue ir imerso dentro da sua jornada. Aham. E isso é das 5 às 8, ou vai ser à noite, para quem gosta, na noite, ou vai ser de madrugada, vai ser no final de semana, vai Sim. ser num feriado. Ou seja, eu crio a minha rotina para ter horários de progressão, estágio flow e imersão na estratégia, Uhum, e horários onde é que eu estou completamente vinculado ao prestar o serviço, ao operacional. uhum. Porque quando estamos atendendo alguém, palestrando, Claro. ou lá dentro de um conselho de uma empresa, ou mesmo mentorando um profissional ou uma marca, a gente não está crescendo ali.
a gente está prestando um serviço que a gente já vendeu. Claro. Ok? Então é o mínimo que você tem que fazer, estar ali e prestar com excelência, ponto. Mas você cresce mesmo é na preparação lá da estratégia, e aí você precisa de um certo isolamento. É não deixar com que intervenções, ainda mais que a gente vive na atual economia da atenção, Sem dúvida. você passa, porque senão daqui a pouco você está vivendo a vida dos outros e apenas os interesses dos outros e não o seu próprio plano. Perfeito. O crescimento vem meio que fora desse 8 às 18, é mais ou menos por aí. Exatamente. Saber como liderar o aspecto, né, da sua rotina, transformando em hábitos saudáveis, de hora prestar serviço e hora crescer em estratégia, é como eu moldo aí a minha vida profissional. Muito bacana. Pessoal, como sempre, a gente vai ter como encontrar aqui nas redes sociais. Ricardo Dal Bosco, vale muito a pena. Tem site, ele tem podcast também, ele tem as palestras dele. São redes sociais bem ativas e que sem dúvida vale muito a pena a gente entrar. Ricardo, você é um super palestrante. Eu já até, né, às vezes que eu te encontro, eu brinco, você tem esse tom professoral que eu acho muito Última bacana. vez em Bauru, né? Foi em Bauru, lá no evento de RH, esse tom de professor com muito conteúdo. E vendo você lá, você tem 3 eixos principais que você tem trabalhado, e nós vamos falar deles, nós vamos falar um pouquinho da sua carreira também aqui, como é que você chegou lá, vamos falar de sucesso daqui a pouquinho. Mas você fala muito de o trabalho do futuro, você fala muito que você é um estrategista muito reconhecido de marcas pessoais, talvez isso salta bem aos olhos. E tem uma coisa que você tem falado bastante agora, que é a comunicação entre gerações distintas, né? Então, todo mundo sabe, né? Ou a maioria das pessoas já sabe, a gente está numa convivência de gerações agora Uma lá. torre de Babel. Pré-boomers, boomers, X, Y, Z, alfa, não sei o que vem depois, mas como é que funciona essa Torre de Babel e o que você acha disso? Beta começou em janeiro de 2025, então temos mais uma geração agora. Tem o beta também, já Tem vou um incluir beta, aqui. que é uma geração que vai até 2039 e que é a primeira que nasce já num ambiente de inteligência artificial. Porque Entendi. se a geração Z, que são os nascidos de 97 a 2009, e a geração Alpha, que são os nascidos de 2010 a 2024, foram as duas primeiras gerações que nasceram num ambiente totalmente digital, diferente de nós, né? A Sim. gente foi criado na rua primeiro, depois a gente Exatamente. começou a ter talvez um Tectoy, um Walkman, Isso. um Atari, que a gente chamava aquilo de tecnologia, um 386, e aí chegou um Pentium. Sim. Mas nós não nascemos digitais. Z e Alpha já nasceram. Agora, a beta, além de nascer digital, ela nasce num ambiente onde está o boom da IA. E a IA vai fazer parte da vida dessa criança, jovem, depois adulto, frequentemente, dia a Sim. dia. Né? Uhum. Não apenas na ajuda dos trabalhos, mas também na ajuda a tomadas de decisões. Então, eles serão educados com e pela IA, ou seja, estará lado a lado, e serão a geração de questionadores. Sim. Porque se você chegar perante a geração beta daqui para frente, assim como os alfas, que estarão em volume no trabalho em 5 a 10 anos, já que os primeiros agora estão fazendo 14 anos e entrando como menor aprendiz nas Sim. empresas. Não adianta você querer ter um método de trabalho ou um método de ensino escolar, por exemplo, universitário, que apenas quem está lá na frente é o dono da razão ou o CEO é o dono da razão. Sim. Eles terão ferramentas para lhe questionar a todo tempo. Verdade. Então, será que esse cara aí tá mais para o dono da verdade ou para um palhação aqui, né, dentro dessa jornada? Nossa. Você falando agora, desculpa, eu tô pensando. Então, geração beta são esses que nasceram a partir de 2025, que já nascem nesse mundo de inteligência artificial. E é verdade. Então, ele já sabe, tem tudo à mão, mas vai questionar muito. Conectividade, mas serão a geração da contestação. Contestação ao quê, Celso? Há vários padrões, há vários tabus que até então nossos pais, avós vieram nos passando como herança e a gente também tentaria passar. Só que o Z começou uma ruptura mais forte dentro desse processo. E até antes disso, a geração Y, os milênios, tentaram fazer um pouco dessa revolução ao próprio modelo de trabalho. Poxa, isso aí não está funcionando. Sim. Esse negócio aí, poxa, de ficar 40 anos na empresa, não é para mim, não. Só que o Y não teve a força o suficiente para quebrar isso, porque o Y geralmente ele é filho de X ou de Baby Boomer. Sim. Ou seja, ainda vem alguns medos, algumas crenças
né, do que é o certo ou não, do que é sucesso ou não, do que é realização ou não. Quando chegou a geração Z, chutaram balde. Ou seja, espera lá, a gente quer algumas revoluções aqui. Cultural, trabalhista, social, econômica, como eu vejo a minha vida. E a Z está causando o burbúrio que está. Onde muitos dos mais velhos olham para Z e chamam de mimizentos, de Enzo, de Nutella, e lá vai. E eles olham para a gente, os mais velhos, também falam, sai daí, ô tiozão do Zap ou tio Suquita. Exato. Só que essa guerra não vai levar ninguém, né, a lado algum, ou mesmo a um futuro sustentável. Consequentemente, a geração Alfa e Z, elas vêm a equilibrar um pouco essa vareta que ignorou lá para o outro lado na geração Z. Eles vêm de uma maneira um pouco mais sensata aqui e dizer, espera lá, não dá para ser isso, mas também não dá para ser o outro extremo, porque alguém tem que pagar a conta. Sim. Alguém tem que trabalhar de uma maneira de como o mundo ainda manda. E o mundo ainda é mandado por baby boomers X e nos próximos 5 anos, Y. Porque Y é quem assumirá como CEO em grande parte das empresas nos próximos 5 anos. 5 anos, os CEOs serão os Y, os milênios. A partir de 97. Não, aqueles nascidos de 81, 82 até 96. A 96. É aquela galera que hoje está aí entre seus 35, 40 anos, né? E aí, claro, não estou falando a respeito de assumir como CEO de SAs, porque geralmente tem uma idade um pouco mais elevada. Mas em grande parte das PMEs típicas, a gente vai ter uma galera entre seus 40 e 50 anos, pessoas que completarão isto até 2030, 32, 35, e que passarão a assumir muitas funções diretivas ou mesmo de direção geral dentro de corporações. Sim, agora, e você falando assim, eu tô trazendo para minha família, né? Eu tenho minha mãe pré-boomer, né? Eu, geração X. Minha filha, minha filha Y, meu filho Z. Ok. E a gente vai almoçar todo mundo. Não é simples, né? Você vê a comunicação entre essas gerações, né? Porque você pega uma pessoa lá pré-boomer que é geração, até que alguns chamam de geração silenciosa, né? Que estava ali. Lá de 25 até 44, 45, eles são silenciosos. Silenciosos depois. Então e quando tem essa comunicação, é um choque de geração. Eu não sei se teve em outra época da humanidade, tantas gerações com tão diferentes assim, né? Quais os principais desafios você vê para essas pessoas comunicarem e que isso seja que funcione? Dá o prêmio, né, à pessoa física, né? Mas a gente pode dizer aqui que temos 2 recordes aqui, ou 2 fatos históricos que mereceriam um Guinness Book para a humanidade, porque nunca estivemos na capacidade de ter 7 gerações vivas ao mesmo tempo. 7? São 7 vivas ao mesmo tempo, porque a gente vai desde a geração silenciosa, que alguns estão vivos ainda, só que eles, por que silenciosos? Muitos dos nossos ouvintes podem estar, né, do sucesso brasileiro, devem estar pensando, não, são silenciosos porque já morreram no almoço, né? Ou seja, eu estou respirando lá por aparelho. Não, né? Alguns sim, mas silenciosos é porque eles passaram por fases traumáticas. Tá? De condições de vida mesmo. É aquela geração que pegou o espaço entre 2 guerras, inclusive a imersão, né, em uma das guerras, principalmente a segunda, mas pegaram também a própria recessão de 1929, então a Grande Depressão. Então é silenciosa em função de uma correlação aos traumas que essas gerações passaram. Tudo era muito difícil. Sim. Seus pais passaram por esse tipo de cenário. Ok. Em 45 para 46, a gente começa uma transição para uma outra geração chamados os Baby Boomers. Como, né, o nome traduzido do inglês já diz, é o boom de nascimentos de bebês. Ok. Essa galera, elas vieram com, né, um padrão com relação a, opa, vamos trazer agora uma nova prosperidade. E essa tal da prosperidade possibilitou também com que quem tinha algumas condições pudessem adquirir a metade da cidade. Porque eu costumo dizer, já era época de terreno barato. Então, Baby Boomer X, quem foi bem organizado, dedicado, comprou metade dos terrenos das cidades. Né? Esse cenário hoje em dia é muito mais difícil. Né? Então, ou seja, um Z hoje em dia,
ele ganha menos do que, muitas vezes, aquela mesma correlação, né, de hierarquia ganhava no passado. Apesar de que hoje os acessos são mais fáceis. No passado era Uhum. difícil você comprar até uma xícara. Hoje é muito fácil você ir ali e comprar uma xícara, né? É, Agora, a questão é que o total do dinheiro não dá para muita coisa. sim, O acesso está fácil. Agora, o quanto custa isso que não está tão fácil. sim, E isso sim. fez, né, uma vinda dessas gerações, passando pela X, pela Y, Z e Alpha, que entrou no mercado de trabalho agora, mas também a Baby Boomer, que começa a partir de 2025, então totalizando os 7, onde, caramba, 2025 a beta. Beta, a beta, sim. é, onde começam? Espera lá, o que a gente está fazendo da nossa própria vida, se hoje temos opções, o que os silenciosos, baby boomers e até X não tinham grandes opções do que escolher fazer na vida, Sim. por que eu preciso seguir o mesmo modelo de trabalho, o mesmo modelo social, cultural, musical, de networking, de relacionamentos amorosos, Sim. do que era no passado? Talvez não precisa ser. Antes não se tinha opção. Ou antes, a única opção era você casar com alguém que era do mesmo vilarejo que você, porque fora isso você não conseguia conhecer, a não ser que você tinha posses de ir para um outro lado, você dificilmente conheceria alguém Sem dúvida. além da sua cidade. É. Quando você começa a entender essas mudanças e abre-se um leque de oportunidades, eu passo a dar o poder não apenas para quem tinha poder, que era o topo da sociedade, ou seja, quem tinha dinheiro e quem tinha cargos e quem tinha posses. Sim. Quando se dá opções, informação e escolhas, a escolha passa para a base. O poder é constituído agora também na base. Ou seja, eu posso morar em Alphaville ou no Capão Redondo e posso, da mesma maneira, trabalhar online. Sim. Eu pegava um Uber, inclusive, vindo para cá, né? Um aplicativo 99, não era Uber, né? Vamos fazer propaganda para justa, Propaganda para que correta. eu peguei, né, naquele momento. Quando eu fui para o aeroporto depois, para retornar para São Paulo, e o motorista ele vinha me contando a história dele, que durante o dia inteiro ele fica fazendo lives na Shopee, Aham. fazendo lives na Shopee. E ele falou, ó, comi o pão que o diabo amassou, no primeiro mês não dava nada, não dava nada, não conseguia vender nada, até mesmo porque o sistema da Shopee estava querendo ver se aquilo era verdadeiro ou não. Quando começaram a chegar as primeiras avaliações dos clientes, compraram um perfume, compraram, né, um acessório. Pô, começou a cair uma vendinha por dia. Então eu tinha que embalar um produto por dia. De repente começou, pô, acordei um dia, tinha lá 30 vendas. Tive que correr pedir empréstimo, ele me contando, para o Que meu legal. patrão, etc. E de repente, porra, ele falou, em dezembro fiz 23 mil reais. Eu falei, cara, como você fez 23 mil reais na Shopee? Ele assim, cara, eu vendi 800 luminárias de lua, Aham. ele teve que comprar num distribuidor, até o Lucas se interessou lá, tá até É. olhando aí a história, né? E ele vendeu saboneteiras em formato de Papai Noel. Olha só, Olha aí. né? Isso em novembro, dezembro, Dezembro, provavelmente. dezembro, Dezembro. dezembro, ele me contando. Eu falei, saboneteira? Eu ia nessas lojas de 10, 12 reais, comprava estoque, ele falou, vendi 324 saboneteiras de Papai Noel. É. E isso fez eu levantar um dinheiro que, inclusive, consegui comprar esse carro que eu estou conduzindo agora, né, com você. E agora, de madrugada, eu também trabalho como transporte de aplicativo. Olha aí. Ou seja, o brasileiro é um objeto a ser estudado, né? Só que por que eu toquei neste assunto? Porque olha a possibilidade que dá de você vender para algo fora de apenas trabalhar no analógico, no físico, como era a única oportunidade. Sem dúvida. Ou seja, temos uma variedade de opções e isso possibilita eu ser competitivo. Sim. E isso faz com que aquele aspecto de hierarquia, de respeito ao mais velho e de que apenas a verdade está lá, É, tudo isso virou de cambalhota, totalmente. totalmente. Porque a gente vive em paralelo, né, Ricardo? A gente vive a maior revolução tecnológica de todos os tempos, né, da humanidade. Isso eu também sempre falo. A gente saiu do nada, do papel, para passar para o analógico, para passar para o digital, para estar na inteligência artificial, com tantas possibilidades de negócio, né? Então, Há 20 anos, 30 anos existia Office Boy.
Pois é, Porque você tinha que levar uma pasta de documentos diariamente para o outro lado, que hoje em dia você faz isso aqui. pois é, faz isso aqui. Você não precisa viajar para fazer uma reunião. Você, né, é tanta mudança que tá de cabeça para baixo. E eu acho que isso que você falou também é verdade, né? E aqui no Sucesso Brasileiro a gente fala muito disso, né? O brasileiro, a gente tem que usar essa nossa criatividade, esse nosso jeito eh, despachado e que precisa fazer negócio, muitas vezes é por necessidade, talvez como motorista, que vai ter sucesso, né? Então, isso também é muita oportunidade. E essa convivência de gerações que você fala muito bem nas suas palestras, né? A gente tem que aprender a conviver com isso. Eu vou dar meu depoimento de geração X, né? Eu vejo, quando eu tô com essa galera toda diferente, dá a impressão que a nossa geração tem que fazer meio que o meio de campo, né? De pegar os pré-boomers e boomers ali, controlar um pouquinho os Ys, os alfas, né? Os eus que estão chegando aqui agora, e acho que tem É o uma irmão do responsabilidade. meio. É irmão do É meio, o nós somos irmão do assim, meio. calma, nem assim não. E calma, também não é tudo isso aqui não, né? Porque para funcionar. E se funcionar, vai ser um sucesso, né? Se você conseguir compilar E tudo isso no poucos meio. têm funcionado. Ah, Então, ok, então aqui a gente vê o copo meio vazio, né? é, Mas eu adoro ver o copo meio vazio, porque aí tem margem para se trabalhar, tem margem para se explorar, tem margem para se estudar e crescer. Ou seja, apesar de que a gente tem um cenário hoje trágico, podemos dizer assim, em termos da batalha e falta de cooperação entre gerações, por outro lado, eu vejo um mundo de oportunidades, sim, porque basta você ser um pouquinho melhor do que quem não está conseguindo liderar e se comunicar entre gerações, que você terá destaque. E sim. você terá uma atratividade de talentos e uma retenção também desses colaboradores de maneira completamente diferente. Porque o padrão que está hoje na sociedade é um padrão de atitudes médias das empresas, que eu costumo, que é a mistura de merda com média. Né? Esse é o padrão média. Né? Entendi. Tá na média. Está na média. Entendi. Ou seja, empresas não estão conseguindo reter aqueles colaboradores, não estão conseguindo também atraí-los, e muitas vezes apenas fica essa guerra no sentido de que, não, mas essa geração Z não quer trabalhar. É, Ok, mas não é você que vai mudar com relação a isso. Você tem que se perguntar, isso é um movimento cultural, é uma claro. revolta que está acontecendo, ok, para modelos que também estavam errados, Entendi. porque se estivessem certos, não tinha tanto X que chegou aos seus 45, 50, 60 anos, numa baita depressão de caramba, eu conquistei tudo em termos de materiais na minha carreira e agora parece que ninguém mais me dá valor e parece ter um vazio aqui interno. Uhum. Também aquele modelo de É, trabalho não era o ideal, onde sim. você tinha um sobrenome apenas do CNPJ da empresa É. e quando você perde isto, ou porque lhe dão uma rasteira, lhe puxam um tapete, caramba, quem eu sou? E Sim. quando você começa a se questionar quem é, né, poxa, aí talvez a vareta já passou lá para o outro lado. Aí Sim. você não percebeu isso acontecendo. Quando você É. faz esse tipo de movimento, expande a sua consciência, a única coisa que eu posso mudar é o lado de cá. Ou seja, como é que eu trabalho o que eu tenho de mais forte dentro da minha corporação para que aquilo também passe a se conectar com essa outra galera que está entrando em massa de trabalho. Está entrando por quê? Pois hoje o Z é o pessoal que está entre 18 e 25 anos, já que são os nascidos ali de 97 a 2009. Só que a partir de 2030, eles representarão 58% da massa de trabalho mundial. Sim. E atualmente eles representam 10% e 20% da população mundial. 10% da massa de trabalho e 20% do total da população mundial, já que tem muitos na cidade que ainda não estão trabalhando, Sim. continuam sugando dos pais. Entendi. Quando você começa a entender isso, caramba, daqui 4, 3 anos, a minha empresa pode estar ainda mais numa dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar e eu expandir, eu escalar, se eu não tiver essa mão de obra, não dá para pagar para ver, Não, porque o cenário está aí, só não vê quem não quer. pois é. Ou seja, vai pagar o preço, esse boleto vai ser impresso, já está sendo impresso e você vai ser o único responsável pelaquela Pô, conta. é estatístico, né? Pelo que você está falando. Então, primeiro, não estamos num bom momento ainda de comunicação entre as gerações. Tem que melhorar. Quem perceber
e conseguir equilibrar isso, sai na frente. Até mesmo porque eu acho que a gente nunca teve num grande, né, num grande êxito em termos de comunicação, mesmo no Sim. passado. É, Se a gente for pensar a própria história, né, que vive de guerras, desavenças, né, sim. batalhas e lá vai, é que algumas comunicações também não aconteceram, mas não só. É muito fácil hoje um baby boomer, um X, olhar para um Z e um alfa e julgá-los. Sim. Mas agora eu pergunto, eles são filhos de quem? Pois é. Aí é o primeiro ponto. Justamente dos baby boomers e X. Eles são filhos dessa galera, É, tá? Um ou outro Y, mas principalmente de X. sim. Agora vamos para um outro aspecto. O X foi o Z da sua época. Sim. Não, Bosco, mas eu não concordo, porque eu sou X, esse pessoal hoje é mimizento. Eu falei assim, não, eles estão tentando a revolução com as ferramentas que eles têm. Eles não têm o poder de coordenar ainda é. os negócios, a economia, a própria sociedade, a própria política, por isso isto continua ainda nas mãos de baby boomers e X, em maioria. Só que a guerra que eles podem fazer é cagando para você, né? Simplesmente o descartando. E eles vão lutar com as armas deles. Mas o que que Dal Bosco isso tem a ver com eu X, que eu sou o Z da minha época? Como assim? Vamos pegar a geração X, que são os nascidos ali de 62 aproximadamente até 81. Pô, é a galera Woodstock, é a geração Paz e Amor. Foi a maior revolução e espetacular. Revolução cultural, musical, trabalhista, né? Se tentou, grandes legislações surgiram nessa época. Era o X falando para aquele modelo que vinha desde a Revolução Industrial, falou assim, não, pera lá, agora, já que a gente vive numa mínima condição urbana, temos que começar a arrumar essas coisas. Temos que ter uma legislação um pouco mais, né, considerando o outro lado, temos também ter condições de vida um pouco melhor. Se vamos viver, então, em sociedades, em outras bolhas, em outras tribos, temos que ter um mínimo senso de convivência aqui. Não dá apenas para ser, né, aquela máquina que o Charlie Chaplin entrava, saía em tempos modernos, né, e talvez eu possa ter alguns prazeres da vida, ok? Pô, eu também não quero o que me implementaram. O X foi isso na época dele. Só que chegou uma hora que quando o X bateu seus 30 anos, né, e talvez até antes, já que muitos morreram aos 27, como Janis Joplin e companhia, viram que, pô, não dá para eu viver só nessa loucura. Não dá para apenas eu ser paz e amor, porque as contas começaram a chegar. Até mesmo porque é o pessoal que fazia 3 filhos, Sim. 4, alguns, consequentemente, tinha que ter conta para pagar. Ou seja, tiveram que vir para o trabalho, tiveram que mudar os aspectos, só que muitas vezes aquele fora da lei está lá dentro do cara. Muitas vezes aquela revolta ainda está lá dentro do O cara. rebelde. Né? Aquele rebelde ainda está lá. E eu acho isso espetacular da geração X. Okay? Agora, o Z está fazendo este mesmo movimento, só que com as armas que tem. Sim. E a arma que tem é o quê? Eles têm informação, algo que no passado você não tinha, você dependia de poucos acessos. Barça, Almanac abriu, um professor, né, uma biblioteca do colégio ou do município e deu. Isso aí. Né? Ou seja, a informação ela não era acessível. Sim. Então você entendia como verdade a realidade que lhe era posta ou imposta. Sim. Hoje em dia a realidade está na palma da mão, um celular onde eu questiono meu pai, questiono um tio, questiono uma mãe, o meu professor, questiono inclusive o que Dal Bosco e Celso estão falando nesse momento. E eu escolho, eu tenho a capacidade de escolher, de dizer assim, esse cara é um idiota ou não, ou esse cara, porra, é um sábio ou não, ou esse cara eu vou seguir ou não. Quando você traz isso para essa geração, essa é a maior arma. A velocidade que eles têm, né, e o acesso à informação. E com o acesso à informação, tudo muda, desde a carreira de office boy, que não é mais precisa, a vários outros aspectos da economia. Eu decido onde trabalhar, porque se este não me agrada, eu escolho pelo outro, mesmo que seja vendendo saboneteira de Papai Noel na Shopee, ok? Ou seja, se esse não me quer ou eu não quero ele, eu tenho opções. Agora, como é que era no Baby Boomer do X? Se você vinha do interior, você trabalhava numa cidadezinha, né,
e por lá talvez estudava e tinha que buscar até a grande cidade, a metrópole, né? Mas você tinha uma, duas, três indústrias na sua cidade para trabalhar. E se fez merda numa, não conseguia emprego nas outras duas. Sim. A gente vivia no fator cagaço, que eu É. chamo. Vivia-se no É fator isso aí. cagaço. Baby Boomer X até Y viviam com medo ali, o rabo na mão. Por quê? Caramba, se eu perder isso, me afeta toda a estrutura familiar, moral e quem eu vou ser para a sociedade, já que eu não Pois é. vou ter mais um crachá e, Pois é. consequentemente, eu não tenho mais um sobrenome, que era o CNPJ da empresa. Exatamente. Que aí que vai para outro tema. Bom, primeiro sobre gerações, tem muito assunto e tem uma. Para concluir esse tema, que se bem entendi, não tem escapatória estatística. Porque você falou que 30% daqui a alguns anos vão ser os millennials, 58% os vão Y, os ser. Z que vão estar dominando. Então, para nós aqui, para nós aqui, cabe aprender a lidar com eles, né? Entender o que a gente fala que é esse mimimi, né? Falar assim, peraí, vamos ver, talvez não seja mimimi, talvez mimi, vamos entender um pouco dele. Entender bem isso, porque é isso que o mundo vai ser assim a partir de agora. Quem entender primeiro, sai na frente, né? Agora, também um empresário que está nos assistindo aqui no Sucesso Brasileiro pode decidir de que eu não quero trabalhar com Z. Mas dá para fazer isso? Dá, dá. É uma opção, né, a se criar dentro da identidade e um novo posicionamento daquela companhia. Sim. Por quê? Quem disse que é preciso escalar? Quem disse que é preciso ter uma empresa que dure 70 anos? Isso é a Entendi. mentalidade de fundadores de empresas, baby boomers de X. Nossa cara, né? A empresa ela tem que ser criada para durar a Vou eternidade. mais água para você. Você está provocou bem agora, hein? Se a gente pega os próprios dados, vamos pegar aí dos últimos 150 anos, a gente tem uma decrescente absurda em tempo médio de vida útil das companhias. Sim. Ou seja, se antes era de 100 anos, depois passaram a 70, daqui a pouco chegou a um nível médio aí de 25 anos. Em alguns segmentos, se estima nos próximos 20 a 30 anos, muitos segmentos a duração média de empresas será de 4 anos. Sim. Ou porque foi adquirida, ou porque a empresa foi apenas um MVP e pivotou para aí sim uma implementação, ou se transformou por meio de uma joint venture em spin-off e depois essa daqui foi implodida e explodida. Ou seja, principalmente empresas que vierem a ser criadas e lideradas por um Z no futuro, vão ter muito essa mentalidade do rápido. Sim. Faço, valido, não deu certo, porque vai ser fácil você dosar se a sua empresa está certa ou não. Aí a vantagem da IA, a IA lhe ajudará em ferramentas a dizer, você está fazendo cagada ou não. Porque você não depende apenas de um humano ou de 1000 pessoas ao seu lado, para um ser operacional, outro ser analítico, outro cientista de dados. Então aqui vai dizer assim, opa, vamos agora, seu negócio não está indo muito bem. Você vai ter essas ferramentas visuais, né, aqui, ó, num dashboard em tempo real na sua vida, que fará com que você também tome decisões muito mais rápidas. Sem dúvida. Outros pensamentos, vai ter muitos paradigmas já estão sendo e continuarão sendo quebrados. E aí que tá. Por que eu faço essa provocação? Que você pode decidir não ter Z na sua corporação. Você pode tomar a decisão no sentido de, pera lá, se hoje em dia a fila para virar sucessor, ela, olha, né, tá cada vez mais difícil, porque grande parte dos Zs querem ser herdeiros e não sucessores, querem ter os proveitos, né? Mas não os sacrifícios, e uma parcela significativa já não quer assumir o negócio do pai. Ter uma empresa e achar que um CNPJ é um legado começa a ser questionado agora em cima da mesa. Sem dúvida. Sensacional. Então, eu venho num contraponto que a grande massa fala de que temos que criar estratégias para o Z vir para a empresa. Eu palestro muito isso dentro das corporações, nas convenções. Pode-se ter isso, mas também se pode ter áreas ou empresas específicas que resolvem a trabalhar apenas com um perfil de público. Lhe dá um exemplo. Se você trabalha muito com atendimento, e aí várias pesquisas já provam isso, se você trabalha com atendimento humano, pessoal, aqui, ó, one-on-one,
Quem nasceu num ambiente de contato pessoal? Baby Boomer, X até Y. Z, alfa, a tratativa é muito mais fácil ser online. Muitas vezes você vai entrevistar um Z ou falar com um Z, muitas vezes não conseguem te olhar no rosto, ou muitos até trazem para uma entrevista de emprego o pai Sim, ou a mãe, é ok? isso. Agora, então, muitas empresas começam a colocar, e isso não quer dizer que é verdade absoluta, você aqui que está me vendo agora, que talvez na minha câmera fechada ou na aberta, mas você aqui tem que testar qual é o seu melhor modelo, mas talvez, né, assim como muitas já estão fazendo, para um atendimento pessoal, presencial, muitas vezes o X, o Y, o Baby Boomer é algo que tem funcionado mais para algumas empresas Sim, comparado ao Z. sim. Agora, aquele cara para fazer o atendimento chat, né, ou para fazer se agilizar em termos, né, de um customer experience, vamos dizer assim, criar os processos para remotamente dar um bom atendimento, não tem como você ser tão rápido quanto um Z. Pois é, Ele vai Zen, ser mais rápido do que você, sem ele nasceu dúvida. dentro desse ambiente e ele quer tudo para ontem, né? Então, saber onde está o potencial e a fragilidade de cada um é o que eu acredito que vai constituir organizações aí sim sustentáveis. Ótimo. Agora, achar que todo mundo tem que desempenhar todas as funções e tem que capacitar todo mundo da mesma maneira, isso daí já era. Isso daí é o conceito de universidade corporativa lá no passado, que não é a mesma que funciona e funcionará daqui para frente. Diferente já. Pessoal, Ricardo Dal Bosco é super especialista nessa história de comunicação entre gerações, entre o pré-boomers, baby boomers, X, Y, Z, alfa e o beta, que começou agora recentemente em janeiro. E aí a gente vai pro segundo momento que você falou duas vezes já para mim sobre CNPJ, né? Porque esse é uma outra coisa que está muito em discussão, e eu já vi você também falando muito sobre esse tema da marca pessoal, né? Então, eu vim do mundo e eu trabalhei muito tempo na IBM, na Oracle, na PwC. Era Então, o Celso da PwC, Celso Celso Sberner da da Oracle, IBM, da né? Muita IBM. gente da IBM, e era um sobrenome, e fica assim. E E sobrenome eu, forte, forte, forte. Como eu vi também que na sua carreira de marketing, daqui a pouco a gente fala dela, você também já foi o Ricardo Dal Bosco da empresa X. da empresa X, né? Isso mudou totalmente. Essa é uma coisa que nós vamos aprendendo agora que não é assim. Você tem que ter uma marca pessoal. Como é que convive marca pessoal com o sobrenome da empresa no CNPJ? Como isso funciona? O problema é quando você deposita a sua vida apenas num CNPJ que você não tem o mínimo controle. Você acha que tem, mas na verdade existe um ou mais CPFs do outro lado coordenando se você vai receber a promoção, se você vai receber aquele dinheiro, se agora você vai encontrar a sua real felicidade, que era o cargo X. Eu me toquei, dentro da minha própria jornada, num ponto onde eu falei assim: pera lá, o que, que eu estou fazendo com a porra da minha vida? Uhum. Porque até então eu dependia do meu futuro tudo do outro. E eu via que eu era apenas um coadjuvante da minha própria vida. E eu não tinha a capacidade, a vergonha na cara, Celso, de ser CEO da minha própria carreira. Porque sempre eu dependia que aquele outro cara ia me dar o cargo, que aquele outro cara ia me elevar, que um convite ia chegar. E aí tudo eu fazia para o outro lado. E passei anos controlando os KPIs, os OKRs, definindo metas, fazendo cobranças, planejamentos, reuniões, zilhões de e-mails, tudo pelo CNPJ. E eu comecei a ver que, caramba, eu não tenho indicador, eu não tenho meta, eu não tenho planejamento, eu não tenho meu plano de ação para minha própria vida. Sempre para o outro, sempre para uma marca, ou para várias marcas que coordenava, mas assim, e para minha marca? Quem eu sou? Porque bacana, eu falo, eu visto a camisa dessa empresa, e aí eu visto a camisa, né, como sofredor, que eu sou do meu Vasco, né? E aí eu Puxa, visto a camisa daqui a pouco de um partido político, de uma associação comercial, industrial, por de uma ONG. Você veste várias camisas durante a sua trajetória, porque você vai entrando em várias tribos. sim, E de repente, caramba, e a minha? A gente foi não educado, mas a gente foi doutrinado sim. a achar que isso era vergonha.
A gente foi doutrinado a achar que se valorizar, cuidar de si e ter amor próprio era, porra, exibicionismo, era frescura, né? Que você não era faca nos dentes, ou seja, ou que você queria se sobressair frente à empresa, nada disso. Você pode se dedicar na mesma 100% para a empresa que você representa, não decepcionar e, inclusive, além, exceder a expectativa, mas você também pode 100% cuidar de si. O problema é que essa balança aqui está completamente desequilibrada. É tudo pela empresa e nada pelo cara. Sim. Isso no passado se sustentava. Hoje em dia não, porque o que é estabilidade de emprego hoje em dia? Não existe. Só que esse era era o sonho das nossas gerações. Inclusive, se Exatamente. você pudesse se tornar funcionário público ou então se tornar o gerente do Banco do Brasil, né? Que aí você mandava na sua cidade inteira, E garantido para a sua vida toda. para a vida toda. Definir o seu futuro ali, não tem problema. Estabilidade de emprego. Sem Então, eu dúvida. ficarei 30, 40 anos aqui e lá no final, beleza, eu vou ganhar um relógio, vou ganhar aquele corredor me aplaudindo que eu estou saindo dessa companhia e um frango assado. Beleza. Não tem nenhum problema você ficar anos, e eu também fiquei anos dentro de corporação. O problema é quando você só tem esta opção. Quando você não tem a independência de escolher para onde quer ir, ou seja, você não tem capacidade de ter criado diferentes opções na sua marca pessoal para escolher as liberdades que você quer, você está ferrado. É. Porque quem está coordenando a sua vida, e o pessoal que está nos vendo, nos escutando aqui tem que se tocar disso, não é você. Você é apenas um robô, é apenas um fantoche dentro disso. Você está numa bolha, você está na sua matrix Uhum. e não percebeu. Agora, o que é difícil, né? Não é difícil, o que é novo para mim, Ricardo, é que assim, novo assim, nos últimos 5, 10 anos talvez, que essas coisas não são excludentes. O que eu quero dizer? Né? Não é que você vai ou pelo caminho A ou pelo caminho Perfeito. B, né? Porque assim, o caminho A, né? Você tem uma carreira, como eu, muitas pessoas no mundo corporativo, onde você tem sobrenomes por 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. E você está ali nesse mundo corporativo onde você sim tem o seu sobrenome. E até um tempo atrás dava a impressão que ou era isso aqui, ou você vai por uma carreira solo, que aí sim você precisa desenvolver o seu nome e a sua marca. O que salta aos olhos para mim é que isso se fundiu de alguma forma. Ou seja, vocês podem estar no mundo corporativo, você pode ter sim lá, seguir com o seu sobrenome, você é da corporação A, B, C, D, e grandes corporações, e mesmo assim você pode desenvolver a sua marca pessoal. Essa para mim é a grande novidade, não é? Exatamente. E a gente começa um novo movimento que se chama, como ficou conhecido a expressão internacional, de slash career. Carreira slash. Uhum. Em resumo, é uma carreira em barras. No passado iam falar que a gente tinha bicos, né? É. Ou seja, mas era quase que vergonhoso você ter 2, 3 atividades. Sim. Ou então você era o Julius, né? Porque tem que todo mundo odeia ali aquele cresce. famoso Júlio tem 3 empregos. 3 empregos, porque, meu, esse cara aí, o seu vizinho ou a vizinha fofoqueira estavam lá na janela falando assim: nossa, o Celso tem 2, 3 empregos. 2 cenários eles botavam para você, né? Fazia esse chapéu vestir aí. Ou era porque o Celso é ganancioso, ou então, meu Deus, esse cara deve estar com um monte de dívida, deve ter se metido com a agiota deve estar batendo aí na porta, né? Deve estar passando algumas dificuldades, está tendo que trabalhar com 2, 3 empregos, e o fofoqueiro, ao invés de ir trabalhar e fazer o mesmo, preferia olhar a sua vida. Bom, hoje em dia não. Hoje em dia, com uma marca pessoal forte, você pode ter múltiplas escolhas. Sim. Até mesmo porque a carreira slash, ela não é apenas para lhe dar ganhos financeiros, né, além do CNPJ. Porque se você trabalha hoje só para um CNPJ e esse é o seu único ganho, você tem alguém limitando o quanto que você vai ganhar. Dal Bosco, e isso é errado? Não. Mas pelo menos esteja consciente, então, daqui para frente, com o que eu vou falar. Exato. Ok? Não está nada errado. Só que é uma troca justa, claro. O outro lado está ali pagando para você ajudar aquele CNPJ a realizar o sonho deles, Sim. e não o seu. Sim. Porque talvez você queria estar trabalhando em outro negócio ou Claro. estar em outro lado. E se você aceitou e eu lhe pago um salário de volta nessa negociação, tá tudo certo, tudo justo. Ok? Agora,
A partir do momento que eu tenho apenas alguém limitando o quanto que eu vou ganhar, talvez eu não estou percebendo que existe uma grande fatia acima disso, não só de ganhos financeiros, mas de diminuição de riscos, porque quando eu não dependo só de um CNPJ, eu posso correr outros riscos, e se eu aumento os meus riscos, aí eu posso aumentar minhas expectativas. Sim. Agora, tem gente que não quer correr risco e quer ter alta expectativa. Não vai dar, pô. É. Né? Segundo aspecto, minhas capacidades ou devaneios criativos. Eu posso ir dentro dessa minha segunda, terceira, quarta profissão. Uhum. Terceiro, eu posso trabalhar com algo que alinha muito mais com a construção de um legado que eu quero deixar para essa humanidade, porque legado é a minha obra. Sim. E a minha obra ela só será construída nesse planeta por meio da minha marca pessoal. Sim. Afinal, as pessoas só vão lembrar do que eu fiz e não do que eu queria. Porque as pessoas estão cagando nos nossos sonhos. Ou porque se eu me esforcei ou não, mas o que importa é se você der resultado. Ponto. É isso. Senão você vai ficar com a esperança de achar que legado é dar um nome a uma rua na sua cidade quando você morrer. E ninguém vai saber quem você é, a não ser seus familiares. É. Quando você começa a entender que, opa, eu posso ser um executivo, uma executiva, mas também um mentor profissional. Eu posso ser um palestrante profissional, um escritor, um docente, um membro de conselho consultivo de administração, um fiscal. Eu posso ser um embaixador de marcas. Eu posso ter um curso online, inclusive. Eu posso ser um podcaster. Caramba, Dal Bosco. Eu não via que eu podia ter uma esteira de produtos. Sim. E aqui que a gente vive este período, só que muita gente ainda está nesse processo adaptativo, e aí que eu passo meus dias mentorando profissionais, né? Meu dia a dia é isso, guiando profissionais para dar essas viradas nas carreiras, seja quem é executivo ainda ou quem já fez a transição. Mas como é que você passa a ter uma esteira onde estar como executivo da Oracle, da PwC ou da IBM é apenas mais um dos seus produtos? Sim. E eu comecei a fazer isso na minha carreira lá no passado. Sim. Antes, estar como executivo, como Chief Marketing Officer e depois como CEO, era o meu único produto. Eu falei assim, caramba, mas não precisa. Eu posso ter vários produtos que se conectam e me dão ainda mais um benefício. Poxa, isso me bota em outras bolhas que antes eu não frequentava. Outros networkings, como o pessoal costuma dizer, me faz redes de relacionamento. Produtos começam um a alimentar o outro, porque quando eu palestro, parte daquela plateia me vê e fala, pô, eu quero que esse cara me mentore. Ou eu quero esse cara lá na minha empresa para palestrar na minha convenção de vendas, na minha convenção de líderes. Parte daquelas pessoas que estão me vendo fala, pô, eu quero comprar o livro desse cara. Isso. Parte daquele pessoal que está vendo fala assim, eu tenho que chamar esse cara para minha universidade corporativa, para dar aula para minha galera que tá na minha empresa, ou até mesmo na minha instituição de ensino, lá numa faculdade, um MBA, uma escola de negócio. Ou seja, está vendo, Celso? E falando de forma bem por baixo aqui, Não, é rápida. ótimo. E mais ainda, essa pessoa que está te vendo lá, o Ricardo, pode ainda quer ter você por perto também para fazer negócio. Com Exatamente. você, então, cara, eu vou ver os produtos a mais que essa pessoa representa, que ele vende, onde ele está envolvido. E muitas vezes quer o Celso, quer o Dal Bosco, como um conselheiro de carreira dele, um Sim. conselheiro da empresa dele, como um consigliere, né, individual ali, alguém que, opa, ele pode contar para aconselhamentos para que ele passe a usar o tempo, a energia e o dinheiro dele de maneira cada vez mais objetiva, cada vez mais estratégica e pare de errar. Porque qual é o princípio de um mentor? Aquele cara já passou pelo drama que aquela empresa ou que aquela carreira está passando e, consequentemente, você com propriedade consegue guiar muito bem o outro lado para ele parar de fazer cagada. Sim. Quando você começa a entender, caramba, olha que vida prazerosa eu posso ter, além de apenas o que eu fazia no CNPJ, poxa, tudo muda. Assim como a minha vida mudou. Sim, sem dúvida. E aí então hoje você é mentor de muitas pessoas que querem desenvolver a sua marca pessoal, que querem desenvolver isso. Para Essas dentro e para fora da empresa. Para dentro e para fora, tanto executivos como as pessoas que não são mais executivos, como profissionais. Quem é esse público que procura você? Porque tem executivo que não quer sair. E tá tudo certo. Só Claro. que ele quer, Dal Bosco, eu quero aumentar meus poderes dentro daquela empresa, eu quero ser mais respeitado. Poxa, eu estou 8 anos, 7 anos, 4 anos como manager, como gerente, como head, pô, eu não estou conseguindo receber um convite para C-Level, né, ou de C-Level para CEO.
que está acontecendo? É. Aí eu entro para, poxa, fazer com que ele entenda o cenário e como ele para de ser ingênuo e comece a atuar de uma maneira mais estratégica dentro da corporação. Agora, tem outros que estão no corporativo, como no CLT, e ele quer assim continuar, porque o cara tem seus medos, tem suas inseguranças, né? E ter produtos próprios, virar um empresário, um empreendedor, ainda está muito distante na cabeça desse cara. Ele tem vários cagaços, okay? Tem vários medos, principalmente o X. O X tem muito medo, porque ele não foi educado a empreender. Ele foi educado para ser parte, Como você falou, né? para ser parte apenas de algo. Sim. Ele entrar, ficar lá 40 anos naquela fábrica e depois sair. Tem muito X, que é boa parte também dos meus clientes de mentorias, que eles querem sair desse CNPJ, que estão cansados, porque eles sabem que daquele mato não sai mais nenhum coelho para eles, e querem ir para um outro CNPJ. Portanto, Dal Bosco, como eu me torno mais atrativo perante aos olhares de empresários, de headhunters, de RHs, seja no Brasil, seja fora, né? Quando a gente fala na área de TI, aí nem se fala, porque esse mercado é muito dinâmico, bom, e muito atrativo quando se projeta uma marca, já que grande parte do pessoal de TI está dentro da caverna, escondido. Isso. Então é muito rápido a projeção de um profissional desse, um profissional na área de supply, um profissional na área de logística, né? É muito fácil eu tirar esse cara do anonimato e fazer ele se tornar visível no mercado. E visível aqui não é no sentido de ser a Anitta, o influenciador, ou ficar fazendo dancinha no TikTok, não, porque isso não combina nada com a marca daquele cara. Mas ele tem que ser identificado como a solução perante ao público-alvo dele. Então, os meus clientes hoje, das mentorias de marca pessoal, de estratégia digital, e lá vai, vem muito nessa linha de quem está empregado e quer assim continuar, dentro do mesmo ou de outro CNPJ, assim como aqueles que estão e querem vir a empreender e fazer uma transição para uma carreira solo, para não depender mais de ter um chefe e conquistar 3 liberdades. Muito bacana. Liberdade financeira, onde eu não tenho apenas um CNPJ dizendo quanto que eu vou ganhar. Liberdade geográfica, onde a partir do momento que eu sou dono da minha própria vida, eu passo a escolher onde eu quero trabalhar. Eu posso estar em Nova York, Orlando, Curitiba, São Paulo, né, Cartagena, e trabalhando e atendendo clientes no Brasil, onde eu queira. Agora, tem um outro perfil que também busca também a liberdade de tempo. Sim. Ou seja, eu quero trabalhar quando eu quero. Sim. Quando que eu sou mais produtivo em termos de atender o outro lado. Porque eu tenho outros prazeres na vida que eu quero curtir daqui para frente. Já que o Baby Boomer e o X passaram mais tempo das suas vidas, infelizmente, ao lado do chefe, do que dos seus próprios filhos. Que coisa, que boa história. Então, pessoal, aqui, valorize sua marca pessoal. Vá atrás, se bem aprendi com o nosso professor Ricardo Dal Bosco aqui, liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, né? E para isso a nova riqueza hoje em dia, que o Z inclusive busca. Que o Z busca isso. Então, para isso você precisa sim divulgar a sua marca pessoal, vá atrás de mentores, de conselheiros, de pessoas que possam ajudar. E olha só que bacana, Sasso, vamos pegar os últimos 2 assuntos, então, né? Comunicação entre gerações e marca pessoal, os 2 que você bem tocou. Vamos unir tudo agora nesse assunto rapidinho. A geração Baby Boomer X vivia atrás da riqueza absoluta. Sim. Ok? Tem que ter posses, o quanto mais dinheiro acumulado, e eu serei alguém perante a sociedade, a minha própria família, e meu sogro, minha sogra, se eu tiver um título, e aí eu também vou lá no Yacht Club, no Clube da Cidade, no Clube do Bolinha, e olha, fulano da empresa X. Isso aí. E felicidade era ganhar 50, 100, 120 mil reais por mês. Sim. Era acumular, 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 e quando eu chegava lá nos meus 65 anos, eu me aposentava. Aí eu comprava a casa em Balneário Camboriú. Hoje em dia casa já quase não dá mais lá, tem que ser um apartamento, né? Ou um apertamento, né? Porque cada vez mais caro. Bom, pode ser no Guarujá, aqui em São Paulo. Pode ser no Guarujá, pode ser no Guarujá. Em lugares do Rio de Janeiro. No Brasil inteiro tinha essa mesma... Caraguá, São Sebastião, ou seja, a pessoa ia e os mais saidinhos, né? Iam para Orlando, né? E quem era milionário, claro, Aspen. Ok. Então, este era o que bom, a gente vislumbrava. Aquilo era, bom, era o santo grau. Aí eu vou ser feliz.
Bom, aquele cara, quando comprava casa de praia, ele começava a botar a vara de pescar, etc. No primeiro mês bate aquele tédio, o celular não toca mais, Hum. não recebe mais os e-mails, e lá vai, e ele via que, caramba, só isso não Tristeza, né? basta. Tristeza, né? É. Só que a expectativa de vida também era um pouco menor. Aham. Se hoje no Brasil já não é das melhores, 75 anos, voltando a subir após a pandemia, mas ao que tudo indica, a gente não vai ter a pílula da eternidade descoberta no mundo nos próximos 20 a 30 anos. Então, os baby boomers e X, grande parte vai ter sido. Sim. Quando você olha isso, grande parte se foi, inclusive, sem conseguir aproveitar tudo que acumulou. Sim. Né? E aí fica tranquilo, eu costumo dizer que seu filho, filha, genro, nora gastam isso em 2 temporadas nos Estados Unidos na Disney. Tá? Tudo aquilo que você acreditava que era legado. Sim. Só confundiram legado com patrimônio. Uma coisa é você deixar patrimônio, outra coisa é deixar um legado. Que Sim. legado que você deixa nas pessoas. Sim. Quando você olha, né, para a geração Z, a Y começou isso, mas a Z vem com mais ênfase. Eles veem que a riqueza absoluta não vai dar para acumular na vida, não. É. Porque o acesso é fácil, como falamos, comprar esta caneca, mas está tudo muito mais caro. Sim. E ele também não quer mais ficar 35 anos no financiamento da Caixa Econômica para comprar o seu apartamento. E ficar dependente de ficar ali no Itaim por 50 anos da vida deles. Pois é. Quando você começa a olhar isso, eles prezam então por outras 3 riquezas. Riqueza relativa, né? A famosa riqueza relativa, que é ter liberdade geográfica, liberdade financeira e liberdade de tempo. Isso. Não depender apenas de uma pessoa dizendo como vai ser o meu futuro. Me dá independência. Não dizendo apenas, eles me dizendo onde eu vou ter que trabalhar e da maneira como eu tenho que trabalhar, eu ter que ir só no presencial, né? Talvez isso não faça mais sentido para mim. Ou querendo que eu trabalhe no tempo, né, que eu não sou mais produtivo, talvez também não faça sentido. Outra visão do mundo, outro momento muito diferente, né? E em trabalhos diferentes, que é o terceiro pilar que você fala muito, que é o trabalho do futuro, né? Isso aí. Então, porque você pega todas essas, tudo que a gente falou, né? Essas gerações distintas, comunicações entre elas, você precisando fazer marca pessoal, o trabalho do futuro é outro que não tem nada a ver Com estabilidade de com carreira. estabilidade de carreira. O futuro do trabalho, ele tem muito mais correlação com a sua estabilidade por meio de conexões. Sim. Ou seja, como é que está a sua rede de relacionamento? Não é ter o número do cara no seu WhatsApp, mas como é que está a sua rede de relacionamento onde aquela tribo que você está envolvida, as bolhas que você tenta entrar, eles veem que eles percebem a sua marca pessoal como algo que pode gerar valor a eles. Porque caso contrário, eles não vão lhe chamar para entrar no ônibus com eles. Eles vão continuar a jornada deles. Afinal, eles estão cagando para o seu esforço, para a sua história e para os seus sonhos. Sim. Eles querem resolver a história, os esforços e os sonhos das famílias deles. Sim. Se sobrar alguma casquinha, talvez eles pensem em você. Então a gente tem que deixar de ser ingênuo no sentido de acreditar que alguém está preocupado comigo. Que alguém está esperando, nossa, o quão fantástico eu acho que eu sou. Sim. Quando você percebe isso, a sua carreira pode ser mais sustentável em frente se você tiver a capacidade de conectar pontes, conectar pessoas, fazer, né, com que essas conexões de conhecimentos, necessidades e gerações de valores aconteçam. E para isso, bom, você tem que vir para a superfície, você tem que vir a se tornar uma pessoa inesquecível, onde você passa a ser visto, respeitado, admirado, começa a conquistar uma reputação, até chega numa autoridade moral, onde você se torna, Celso, top of mind. O primeiro na mente daquele cliente quando ele quer comprar algo. Sim. Caramba, falou na área X, eu lembro no Celso. Falou na área Y, eu lembro do Dal Bosco. Quando você começa a se tornar o primeiro na mente do outro lado, tudo começa a mudar. Sim. Porque convites começam a bater a sua porta. E não, você fica que nem um maluco batendo tudo que é porta, tentando vender algo, dizendo que seu produto é melhor e tentando convencer aquele outro que está cagando para você. Então, bons relacionamentos, se bem entendi que eu estou anotando e aprendendo aqui com você. Agora, bom relacionamento não é ter só a atitude do baby boomer X típico, que não, então, olha aqui, tá aqui o meu cartãozinho de visitas, o Joselito sem noção.
né? Olha, isso está aqui, hoje eu vou no almoço de negócios, eu vou no jantar de negócios. Vai em tudo isso. Tem o seu cartãozinho, vai no almoço, vai na janta. O problema é que, infelizmente, grande parte dessas duas gerações ainda continuam acreditando que é assim que se faz networking. É, E o networking hoje em dia nada bate ainda a pulverização digital pois que é, você pode ter por meio da sua marca pessoal. sim. Por quê? Se você constitui no LinkedIn, por exemplo, uma estratégia digital robusta, saiba e for bem guiado por um mentor, onde você sabe lá o que fazer para você começar a ser requisitado, quando você chegar naquele happy hour, naquele almoço de negócio, naquele café, as pessoas querem você. Elas Sim. sabem, uma boa parte, quem é você. Você para de perder tempo achando que quanto mais eventos eu vou, mais eu vou me tornar conhecido, porque esse é o network. Isso era há 30 anos que a gente É, fazia network assim, sim. porque era a única maneira da gente chegar no outro lado e ser visto. Hoje não. Hoje você tem que ser sniper, você só sai para eventos específicos, até mesmo porque se você tiver em todo santo almoço de Sim. negócios, né, em tudo que é tipo de grupinho, e que você acreditar que aquilo é o santo grau, você está ferrado, Sim. porque você é muito disponível e produtos muito disponíveis pouco valem. Ótimo. E vai aos eventos selecionados. Um dos truques também para isso, não tenha carro, né? Porque se você não tiver carro, e aqui, pessoal, só estou brincando com ele, se você não tiver carro, você fica mais seletivo também. Não é isso? Bom, é uma das mudanças que eu tive na minha vida há quase uma década, né? Sim, Ou seja, fui para um minimalismo de carreira. sim, E o minimalismo de carreira iniciou com o minimalismo de vida. Minimalismo não é voto de pobreza, né? Não é eu não deixei de ter carro apenas por uma questão financeira, mas eu não deixei de ter carro e assim como outros aspectos na minha vida. O minimalismo ele vem de um princípio de você apenas deixar na sua vida e sua carreira apenas o que importa, sim. apenas o que tem real valor. E o que me roubava atenção, o que me roubava energia, tempo e dinheiro para o que eu não queria alcançar, eu fiz o grande favor a mim mesmo de cair fora, Sim, né, de tirar aquilo dentro dessa jornada. Ou seja, quando eu comecei a fazer esse trabalho, essa limpeza, porra, as coisas começaram a ficar mais claras o que tinha dentro desse mato ali, né? é, E se tinha é, algum coelho para eu pegar. Quando eu comecei então a ficar cada vez mais sniper, eu reduzi meus custos financeiros, vim para uma vida cada vez mais objetiva, comecei a fazer ações que tinham um resultado muito mais controlado, e eu parei de fazer 1000 coisas, aí estava virando um pato, porque nada voa, fala, mas não faz nada direito, né? Vai sobreviver na história animal, vai, mas em termos de carreira, vai ir para o forno, vai chegar vai. uma hora que vai para o forno. Eu comecei assim, pera lá, eu tenho que trazer esse aspecto para minha carreira também. E aí vem uma grande falha de Baby Boomers X e Y. Nós viemos da época onde a gente tinha que ter mais dinheiro, mais casa, mais informação, mais cursos, mais um certificado e mais aquela capacitação. Mas isso era diferenciador, e Sim, realmente era. Mas hoje em dia, é, ninguém está cagando se você tem o cursinho de oratória e aí você se apresenta lá para quem você quer vender uma palestra falando, olha, eu tenho um curso de oratória e isso me dá o gabarito para ser um palestrante aí na sua convenção de líderes. Pera lá, quem é esse maluco aí? Isso não faz o menor sentido. No passado fazia, sim, porque poucas pessoas tinham acesso às formações. Quando isso deixa de ser o necessário, bom, você se formar, você ser um lifelong learner, você frequentemente se capacitar por meio de cursos, certificações, mentorias, isso é o básico que você sim, tem que fazer na sua vida. Isso é sim. commodity, pelo amor de Deus. Hard skills, se você não tiver hoje, já era. Tá? Agora, soft skill ela é necessária para você conseguir fazer com que o mundo também passe a lhe entender, pelo menos como você quer se expressar. E aí ser empático, e aí liderar. Mas tem um terceiro eixo aqui que grande parte falha, que é como ser percebido. Sim, Então, as gerações mais antigas, a gente chegou hoje com um caralho de coisa que a gente quer botar tudo no LinkedIn. sim, Eu quero falar de tudo nos meus posts,
Porque eu fiz um curso de SG, eu Pois tenho que é. postar. Fiz um curso de empoderamento feminino, eu tenho que postar. Eu fiz um curso sobre governança, eu tenho que postar. Eu fiz um curso agora sobre compliance em LGPD, eu tenho que postar. Poxa, não é porque você sabe, e às vezes até você domina aqueles temas, que isso tem que vir para a linha de frente. Pois é. Tem muitas coisas que o Baby Boomer, o X e o Y, então nós sabemos, mas aquilo é bom para a gente, para você atuar em bastidor com seus mentorados, para você atuar, né, e lidar no desempenho melhor nos conselhos empresariais que você faz parte, nas entregas, ter uma capacidade de dizer, seja no microfone, numa palestra, com muito mais propriedade, de entender este cenário, tem muito conhecimento que serve para isso. Mas se você quiser trazer tudo isso para a superfície, você vai criar uma confusão mental no seu público-alvo que vai fazer com que ele não escolha por você. Sim. Porque hoje em dia a gente tem excesso de informação até na web. Aham. Ou seja, não tem mais a falta como era há 30 anos. Sim. Portanto, se você deixar o seu público-alvo confuso sobre o que você faz, o que você vende, quem você é, como você se posiciona, eu acho que eu vou escolher o outro. Entendi. Ou seja, se a sua marca pessoal não me transmite confiança e segurança, eu vou para outras bandas. E é isso que eu chamo de minimalismo de carreira. O difícil para o Baby Boomer, o X e o Y chegarem nessa fase de carreira hoje em dia, quando o cara está lá com seus 35, 40, 50, 60 anos, eles conseguirem ter a capacidade de escolher apenas o que vai ser demonstrado. E aqui o Dal Bosco entra nesse papel para ajudar o profissional. E para ajudá-lo a sair do invisível ao inesquecível, certo? Isso aí. Invisível e Minha inesquecível. última obra se tornou um best-seller. Olha aqui. Aí, ó, isso espetacular. agora eu estou surpreendendo. Você não sabia que eu tinha seu livro aqui, ó. Do Espetacular. Invisível ao Inesquecível, best-seller de Ricardo Albosco, porque com tanto conteúdo tem que escrever o livro. Conhece esse Meu aqui? caro Celso, espetacular. Como o nome diz, provavelmente você conhece, e os nossos ouvintes aqui no podcast conhecem também vários gênios, várias pessoas maravilhosas, mas que o mundo não sabe que eles existem. É. Muitas pessoas estão, inclusive, nos vendo e escutando, sabem que tem uma versão melhor interna. Ontem eu atendi uma advogada, ela falava, Dal Bosco, eu tenho uma versão interna que eu sei que é muito melhor do que eu estou entregando para o mercado. Como que eu, né, visto essa capa, né? Não é uma capa mentirosa, não é fazer alguma coisa fake, não é fazer a dancinha do TikTok, mas como é que eu trago isso para a superfície? Como é que eu me torno perceptível? Afinal, só lhe dá valor quem lhe conhece. Sim. Pois É o primeiro passo, É. porque eu trabalho em aumentar a consciência daquele público-alvo para que eles entendam quem eu sou. Depois que eles entendam quem eu sou, eles passam a me considerar. Sim. Talvez esse cara seja uma opção para mim. Pois é. E depois eu chego numa terceira etapa de um funil de vendas, que é a decisão. Aí é botar a bola para dentro, Romário, né? Então, se você não tem uma estratégia na sua marca que passa da consciência para o seu público-alvo, a etapa de consideração e a etapa de decisão, você não consegue guiar o seu público-alvo numa venda. Sim. E faz com que você vire um eterno dependente dos outros e E um não seja invisível. CEO da própria vida. Você Sem é um dúvida. invisível. Você até Ótimo. pode se achar o cara, mas é um invisível perante a sociedade. Ótimo. Essa obra tem feito um grande sucesso porque trabalha Muito nisso. bacana. Do Invisível ao Inesquecível. É isso aí. Espetacular. Muito, muito bacana. Dá tempo de tomar cerveja com isso tudo que você faz? Palestras, viagens e pra lá? Dá tempo? Eu costumo dizer que eu só bebo para passar mal. Se fosse para passar bem, eu tomava remédio. Então, quando é para tomar, Lucas, né, a gente toma ao extremo. Mas... Ótimo. Então é isso. Ó. Então vou deixar com você. Essa é uma Obrigado, cerveja meu cara. artesanal. Poxa, que Hiller bacana. Beer. Esse é o modelo de sucesso brasileira, porque isso é feito com Hiller. lúpulo. Hiller Beer. Hiller é esse cachorrinho. Poxa, posso abrir? Claro, é sua. Não é Bacana. cenográfico, pessoal. Muita gente pergunta aqui se é cenográfico. Não, é presente realmente Muito- para você. Muito bonito. Hiller ele fez uma tiragem para nós, ó, de sucesso brasileira, que é feito com lúpulo Olha só. nacional plantado aqui. Tá o logotipo do podcast aqui, ó. Eles espetacular. fizeram o Tídio, nosso parceiro. Ele falou: vou fazer uma tiragem para você. Sucesso brasileiro. Porque lúpulo é uma coisa muito europeia, muito de países frios. Tá. E eles plantam o lúpulo aqui no Brasil. E com isso, com o lúpulo lá, ele falou assim: vamos fazer cerveja também. Então, esse aí é para você. Vai tomar, não vai passar mal, vai passar bem, porque é muito gostosa. Depois você me fala o que você achou dessa história. Esse é um dos nossos amigos que ajudam aqui no Sucesso Brasileira, como também a Multi. É que você falou de tecnologia, você que já foi CMO
CEO e do mundo corporativo, eu ainda faço isso. Eu também sou um dos sócios da Multi, uma empresa de consultoria em TI. A gente ajuda as empresas hoje a entender como utilizar inteligência artificial nos seus negócios. Porque Porque também os clientes da estão Multi perdidos. chegam e falam assim, ô Celso, eu preciso usar inteligência artificial. Sim, mas para quê? Não sei como. Fui para a Mas China, quero. vi que lá tudo é automatizado, tudo eu preciso trazer aqui. Então a gente meio que mata no peito, tranquiliza, põe e fala assim, calma, vamos ver o que utilizar, aonde, em que áreas, Se faz como usar, sentido. que insights você vai ter, né? Porque você começa a Que trabalhar bacana, não Celso. com os dados estruturados, mas dados desestruturados. Então esse é um do tipo de projeto que a gente faz lá Multi para inteligência artificial. O movimento que eu vejo acontecendo na IA, nas consultorias hoje em dia, é o mesmo movimento há uns 15 anos, com o boom do marketing digital. Qual é o grande problema hoje em muitas empresas? Que no passado eram dentro das equipes de marketing e agora dentro das equipes de TI. E aqui para o empresário que está nos escutando, até mesmo, né, ó, fazer uma propaganda para você, Por favor, mas faz parte também do cenário de mercado. claro. Há 15 anos, quando deu o grande boom das redes sociais, muitas equipes só falavam do patrão. Não, a gente precisa da ferramenta X, da Y, e era um inchaço. Né? Era obesidade de ferramentas. Sim, Dava um inchaço de coisas ali, né? Aquelas gorduras que só que não precisavam. sim, Né? sim. Por quê? Porque a rotatividade também saía aquele outro, entrava outro, e muitas vezes quando eu ia dar uma mentoria até para uma empresa em termos de estratégia de posicionamento de marca, olha, mas por que vocês têm essas ferramentas? O patrão perdidaço geralmente não sabe, nem sabia que ele pagava, e a equipe que entrou também, aquele cara trouxe as ferramentas que ele gostava de mexer, falou, patrão, agora eu preciso mais dessas perfeito. outras 10, 12 aqui, e aquela conta ou outra tá lá chegando no cartão, chega no setor de compras, RH, ou seja lá quem processa isso dentro de uma PME também só sai pagando. Esse mesmo movimento está acontecendo hoje em dia dentro da área técnica com ferramentas de IA. Eu preciso de ferramenta, eu preciso de ferramenta, eu preciso de ferramenta. Agora, mas por que raios Exato, eles precisam? Aí, exatamente. quando um mentor dentro de uma área de inteligência artificial, né, um consultor dentro de uma área de IA, pode ser de mais valia. Não apenas para ser mais estratégico e dar velocidade na prática, né, na aplicabilidade e gerar resultado, mas inclusive para a economia de dinheiro. É isso. É isso. É como utilizar. E é legal porque a revolução dentro disso tem tantas soluções, tem tantas ferramentas que aqui a gente trata disso com muita motivação, com muita alegria. Porque em alguns momentos, né, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui 2, 3 anos. Joia. Isso é muito legal, um friozinho na barriga muito bacana, mas que o mundo corporativo tem a se transformar muito nos próximos anos. Muito bacana. Espetacular. E pergunta fácil para você que é um cara de muito sucesso e que muito reconhecido no mercado e com todo esse conteúdo que nos agrada muito aqui no Sucesso Brasileira. O que você entende por sucesso, Dal Bosco? Sucesso é a gente alcançar o que a gente estava buscando. Simples assim. Se eu quero ganhar aquela medalha e assim eu alcanço, opa, tive sucesso naquela minha empreitada. Se eu quero lançar um livro que vai impactar milhões de pessoas e assim eu alcancei, opa, então eu tive sucesso. Então cada um de nós tem uma definição de sucesso dentro da sua vida. Afinal, cada um de nós busca uma coisa. Sim. Bom, agora, se no passado a gente era formatado, doutrinado dentro de uma bolha, acreditar todo mundo que sucesso era a mesma coisa, hoje em dia não precisa mais. Hoje em dia a gente já tem algumas liberdades de poder escolher o que a gente quer da própria vida. Afinal, a gente cada vez menos quer depender de uma outra pessoa. E o problema da nossa vida é quando a gente depende muito de poucos. Quando você começa a entender que sucesso é uma visão unilateral, agora eu lhe trago o meu sucesso. E o meu sucesso é ter uma harmonia em diferentes áreas que eu dou valor na minha própria jornada. Eu ter uma harmonia entre minha atuação profissional, minha saúde física e mental, familiar e espiritual, a busca pelo meu autoconhecimento.
Ou seja, quando eu junto todas essas áreas aqui, a minha orquestra, ela toca uma música desafinando cada vez menos. Tem alguma área que vai solar, né, que vai ser a principal, que vai puxar aquela galera, e tem outras que serão auxiliares. Por isso eu não sou um adepto da palavra do equilíbrio. Né? Temos que ter vidas equilibradas. É mais uma ilusão do que uma realidade. Apesar de que muitas vezes a gente fala, né, da maneira coloquial, temos que ter, né, uma atuação mais equilibrada. Eu gosto mais da palavra harmonia. Harmonia, né? Harmonia. Como uma orquestra funcionando com tudo Porque ali. o Celso teve que fazer escolhas de desequilíbrios na vida dele para chegar até aqui, assim como o Dal Bosco. Claro. Porque se talvez hoje os filhos do Celso têm condições de vida que você, que não nasceu em berço de ouro, não teve, e eles têm hoje em dia algumas folgas, é porque o Celso foi um desequilibrado. Se dedicou na IBM, se dedicou na Oracle, se dedicou na PwC, depois começou a empreender, você foi na busca do seu sucesso, do que você assim acreditava, certo? Então, o equilíbrio é muito uma falácia da gente achar que a nossa vida vai ser equilibrada. A nossa vida vai ser harmoniosa, porque você vai dar uma ponderação maior ou para a sua família, ou para o seu cuidado espiritual, ou pela sua busca de conhecimento, ou, né, fissurado ali pelo dinheiro, pelo poder, pela visibilidade. Ou seja, busque quais são, né, as pétalas que você considera relevantes para a sua rosa e a ponderação de cada uma delas. Você é o maestro dentro disso. Se desafinar, a culpa é sua. Agora, se a música for foda, o sucesso também é seu. Maravilha. Pô, uma orquestra harmoniosa. Esse é o segredo, muito bacana. E para quem olha para você, né, Ricardo Dal Bosco, com tantas, com tanto conteúdo e com essa vida equilibrada ou harmônica, melhor falando, que dicas você daria para quem quer seguir o mesmo caminho e ter esse sucesso também? Você não precisa ter certo onde quer chegar para dar o primeiro passo. E isso é uma quebra, bom, até um tabu, né, que nos colocaram a vida inteira. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas aí eu gosto muito de uma frase do Amir Klink, que fala que o pior naufrágio é não partir. Porque muitas pessoas ficam bloqueadas, temerosas a dar o primeiro passo naquela, caramba, mas eu não sei, eu estou numa indecisão da minha vida, Dal Bosco, se eu não sei se eu empreendo, se eu fico, se eu saio, se eu continuo, porra, e aquela instabilidade deixa aquela pessoa mais plantada onde está do que impulsiona ela, né, a um novo rumo. E aí ela entra num ciclo de procrastinação que ela não entende o porquê que ela não sai daquele ponto A. Quando você começa a entender que como você vai ter uma clareza de onde você quer chegar se você ainda está num inconsciente? Tem vários aspectos que você não expandiu a sua consciência, consequentemente você não tirou objeções, você não quebrou muros que estavam à sua volta, você não expandiu, então se tem um muro na minha frente, eu não expandi o meu universo, eu não expandi o meu campo de visão do que é possível. E é por isso que eu atuo, ou seja, na vida das pessoas. O que é o papel de um mentor, de carreira, de marca pessoal, lá vai. A gente quebra as objeções para que o outro lado passe a se tornar mais consciente e comece a enxergar onde pode chegar. Se você já tem agora, certo, até onde quer ir, ótimo. Mas se você não tem, não se preocupe. Você pode não saber como chegar até o ponto Z e nem sabe qual será o seu ponto Z, o final dessa sua jornada. Mas se você tem ao seu lado alguém que lhe gera confiança, segurança para lhe guiar nesses primeiros passos, certamente você terá a capacidade de sair do ponto A e passar ao ponto B, que já é uma grande evolução. É uma quebra de crenças limitantes, é uma quebra do que lhe disseram e é uma quebra, inclusive, né, com relação ao seu antigo eu. Sim. Portanto, se eu posso deixar uma dica aqui no Sucesso à Brasileira, é que os nossos ouvintes passem a reconsiderar o que era sucesso, o que eles disseram que era sucesso, e também a reconsiderar de que eles não precisam ter tudo muito bem ajeitado ou definido para dar esse primeiro passo. Sensacional. Não espere para dar esse primeiro passo. Que coisa, que coisa. Ricardo Dal Bosco passou muito rápido,
Passou muito rápido. Estamos aqui há um tempo falando, mas voou. A gente tem você. As portas vão estar sempre abertas para recebê-lo aqui, Espetacular, meu porque amigo. é muito gostoso conversar com você. Essa, né, não é a primeira vez que a gente fala e é sempre bom para aprender. Eu acho que a gente tem que repetir. Eu queria agradecer muito sua presença aqui. Você é sempre muito bem-vindo aqui dentro. Obrigado por você estar Estamos aqui com a juntos. gente. Você é um super sucesso brasileira. Ricardo Dal Bosco, muito obrigado. Pessoal, é isso. Falei que o episódio estava bem especial hoje. Você que assistiu até agora, deixa o seu like, deixa o comentário. Como eu falei, a gente vai ter como encontrar aqui Celso Sberner, Sucesso Brasileiro e principalmente nosso convidado Ricardo Dal Bosco. Valeu, nos vemos depois, galera.